nosso lado foi tranquilo, né, Van, a sua entrevista? Foi tranquilo, até porque logo quando eu fechei o match, mesmo sendo em cima da hora, né? Eu fechei o match dia 22 de junho. Foi quando Uhum. teve realmente o pedido do match. Então, desde lá eu tô treinando, tava treinando para a entrevista, né? A gente também fez uma simulação. É, a gente fez. E aquela simulação me ajudou muito, viu? Muito, porque tinha perguntas que eu não sabia o que responder, sabe? Na simulação eu fiz o cônsul chato, né? Foi. Aquele que quer saber de Exatamente. tudo. Uhum. Então, quando chegou lá na hora, foi super tranquilo. Foi meio diferente, porque lá em Brasília é uma cidade muito grande. Tudo é grande, sabe? Uhum. Então, eu tava me acostumando ainda com isso. Eu lembro que a gente foi no CASV, lá em Brasília, no aeroporto. Então, o aeroporto de lá é muito grande, muito grande. Da minha cidade é muito pequenininho. Aí, a gente estava procurando o CASV, sabe? Demorou um pouquinho pra gente achar, mas foi muito rapidinho. É, mas você vai ver em Nova York quando você chegar. Nossa, eu vou descer naquele aeroporto de Nova York mesmo, no JFK. Aham, no JFK, né? No John Aham, Kennedy. John Kennedy. É, isso. Então, mas foi super rápido. A minha entrevista lá no consulado tava para 10h30 e eu cheguei lá antes. Cheguei Uhum. lá umas 9 horas, foi 9 horas. Então, a gente foi atendidas, passamos lá por todo aquele processo que tem, né? Vistoria, tudo mais. É toda uma Sim. triagem que tem lá dentro. Mas eu É, achei não super pode organizado lá. ficar com o celular, né? É uma burocracia. Uhum. Aí quando você entra lá, eles pegam o seu documento, o passaporte, o DS, né? A confirmação do DS eles pegam e você fica lá sentado esperando chamarem o seu nome. Ela vai Isso. chamar, aí você vai ficar na fila. Aí já é a fila para fazer a entrevista. Tem É, vários aí vai dando um guichês assim. negócio. Uhum. Tem um vidro que separa assim. Mas Uhum, assim dá para ver e dá para escutar um pouco. Quando eu tava uhum. lá na fila, eu tava tentando escutar um pouquinho para logo treinar o meu ouvido, né? Para ver como Sim, era. Então, mas assim, sempre confiante, com uma postura confiante também, né? isso, Até mesmo para ir trabalhando logo o psicológico da pessoa. isso. E, e apesar dos pesares, assim, eu tava confiante, sabe, que ia dar certo. Sim. A gente tem que ir com esse pensamento, que já deu certo. E foram muitas Uhum. as perguntas que fizeram para você? Então, quando eu cheguei lá, a moça lá na triagem da fila, ela vai falar para você ir no guichê, qual guichê você vai. E aí ela Uhum. falou para eu ir no guichê 2. Só que já Hum. tinha um rapaz lá em atendimento, né? Era visto de turista o dele. E aí a moça tava fazendo um monte de pergunta para ele, ele falou, não, mas eu vou voltar e sei lá mais o quê, e apresentava documento para ela, sabe? Demorou um pouquinho lá. Hum. Demorou, acho que uns 6 minutos. Demorou mais do que o normal, sabe? Uhum. E aí, mas no final das contas ele foi aprovado. E depois Amém. logo foi eu. Aí ela pediu. Foi uma moça bem novinha. Ela pediu meu documento, meu passaporte, em português mesmo. E aí eu entreguei para ela. Sim, aí ela já começou em inglês a entrevista comigo. Perguntou qual era a minha idade. Aí eu falei. Uhum. Depois ela já pediu para eu colocar os meus dedos lá no Uhum. leitor, né? E aí eu coloquei. Depois ela já perguntou em inglês novamente para eu falar um pouco sobre a minha família. Certo. Aí eu falei resumidamente mesmo. O nome do meu host dad, o nome da minha host mom,
o nome das minhas crianças e a idade deles. Uhum. Só. Depois ela me perguntou se eu tinha família nos Estados Unidos. Eu falei que não. Uhum. Uhum. E logo depois, a última pergunta, ela perguntou o que eu ia fazer quando eu voltasse pro Brasil. Uhum. E aí eu falei aquilo lá que a gente estava treinando. Isso. A minha pós-graduação e que eu ia trabalhar numa escola bilíngue. Isso. E aí ela falou, visto aprovado? Visto aprovado. Me deu o livro Ah, maravilha! e eu assim, sempre... Porque, nossa, tem meninas que fazem todo o processo, que não é é um processo até que curto, o seu foi curtíssimo, o da Ari também foi bem curto. Para outras meninas é um processo mais longo, mas é um processo que demanda psicológico, né? Você faz a entrevista na agência, depois você faz entrevista com famílias, aí depois tem meninas que aí, depois de tudo isso, é negado o visto. Caramba! Poxa vida, é nadar e morrer na praia. Mas assim, tem coisa que não dá pra gente prever, né? Realmente é muito aleatório lá no consulado, mas é importante preencher certinho o DS, né? Preenchendo o DS certo não vai ter erro. Não tem divergência, né? E ser confiante, igual você falou, e falar a verdade, né? Sempre falar a verdade para não ter divergência nenhuma com o DS, nem com o que você fala, né? E não ficar tão nervosa, porque o nervosismo passa uma mensagem de que você tá mentindo, né? Infelizmente, assim, a voz fica meio embargada, assim, fica, né? Parece que você tá mentindo, mesmo que não esteja. Sim, sim. Eu tava com receio, né? A gente fica com receio normal, mas é importante não demonstrar, sabe? Exatamente. Exatamente. Tá super natural. Não, isso aqui você finge costume. Você fala, não, isso aqui. Faço isso todo dia. Depois que eu aprendi a fazer isso, tudo começou a dar certo na minha vida. Exatamente. Amém. A gente finge costume para tudo. E aí vai dando certo, né, dear?